Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana. Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização João Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. GR Grande Rio Serviços da Construção, Organização Orlando Mestre de Obras, Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza, Vereador Ezermilson Rocha, Vereador Nino Meira, Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda, Jarbas Meira, Ivaí Tarrão, Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Paulinho do Destaque, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Vereadora de Barra do Rio Grande, Neide do Destaque, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pia. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Bate-Papo Semanal. Hoje recebendo aqui a candidata do Conselho Tutelar, Nájila Salvador, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Minha amiga Nájila, boa noite. Tudo bom? Boa noite. É um prazer ter você aqui na bancada do Bate-Papo Semanal. Se apresente ao público que nos acompanha no nosso canal no YouTube. Fique à vontade, Nájila. Boa noite a todos, boa noite, JC. Bom, sou Nájila Salvador, já gostaria de pedir desculpa para vocês, porque vim mesmo, porque preciso estar com vocês e dar uma resposta sobre o meu trabalho, do meu trabalho para a sociedade. Mas eu sou meio ruim com as câmeras, viu? Então já me desculpando aí. Bom, sou Nájila Salvador, trabalhadora rural, mãe, vó, mulher negra, e atualmente trabalhando na UNEB e na roça. Pronto, vamos começar o nosso quadro de perguntas. Nájila, por que você deseja ser eleita conselheira tutelar? Fale um pouco da sua experiência com o trabalho com crianças e adolescentes. Fique à vontade, Nájila. Bom, no período de 2017 até 2020, eu estive conselheira tutelar e, por motivos de saúde, fui obrigada a terminar o processo. Já não estava bem quando terminei o pleito e não tive condição de continuar no próximo mandato. E, por conta disso, JC, eu preciso voltar para dar continuidade a esse trabalho que eu gostaria de ter feito. E é para isso que eu estou com o nome aí, para ser avaliado novamente por vocês e para que possa ter essa oportunidade. E a minha experiência enquanto conselheira é experiência de vida. Tenho capacitação, participei de várias capacitações, dentre elas a capacitação para líderes comunitários e conselheiros no uso indevido de drogas lícitas e ilícitas, e pela Universidade Federal de Santa Catarina, um curso que me capacitou para que eu possa visualizar dentro dos adolescentes esse problema que vocês sabem que é um dos nossos maiores problemas dentro da nossa sociedade. E a outra questão trabalhei muito com as causas sociais, dentro dos movimentos sociais, na zona rural e nos assentamentos. Isso também me capacitou muito e gostaria de voltar ao Conselho justamente para que possa dar essa continuidade. Respondido, Nájila. Vamos para a nossa segunda pergunta. Nájila, muitas mães procuram o Conselho Tutelar e outros órgãos
porque os filhos não lhes obedecem. E muitas vezes, Nájila, a família não sabe o que fazer. Qual o papel do conselho tutelar nesses casos? Fique à vontade. Bom, desde já eu gostaria de, como mãe e como conselheira, dizer para vocês que a responsabilidade de educar cabe à família, cabe aos pais e o responsável. Cabendo o conselho tutelar só requisitar medidas para a proteção do fortalecimento dos vínculos do grupo familiar. Então, não é papel do conselho educar. O papel do conselho é requisitar para que os órgãos de proteção e esses laços sejam fortalecidos. E é o que eu pretendo fazer e cobrar dos órgãos de proteção, e enquanto conselheira, né, para que esses laços de fato sejam fortalecidos, para que os órgãos, cada um, faça o seu papel e fazer a família entender que quando a família perde a mão, não tem outro meio a não ser o fortalecimento de vínculo. Então, é isso que cabe ao Conselho Tutelar fazer. Nájila, o Conselho Tutelar de Xique-Xique, ele tem sofrido muitas críticas nas redes sociais. Segundo os críticos, é um órgão que vocês simplesmente se candidatam pensados nos salários. Qual a sua visão sobre essas críticas, Nájila? Fique à vontade. Bom, eu posso falar por mim que o salário não é o foco, mas eu fico bem feliz porque fiquei sabendo que Xique-Xique é um dos melhores salários da região, porque todo mundo que trabalha quer receber por isso, né? E o que eu posso dizer é que atualmente o salário não é o foco, mas que é necessário e é importante. Mas a gente está aqui para trabalhar. E como todo trabalhador que trabalha, quer receber pelo que faz. E as críticas vão ter, como tem em todos os órgãos, né? E é isso. Respondido. Vamos para a nossa terceira pergunta. Nájila, em uma relação entre um adulto, seja ele homem ou mulher, e um adolescente, seja ele menino ou menina, qual a medida que o Conselho Tutelar deve tomar? Fique à vontade. Bom, baseado no fato de que criança não namora, criança é criança. Agora vamos lá. Adolescente é depois dos 12 anos de idade. Então, há 12 anos e um dia, ele já é adolescente. Uma relação de um adulto com um adolescente, com 13 anos e 11 meses, também é crime, viu? É um crime e um crime grave. É um crime, deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas é um crime que não, criança não namora, e é um crime que, se existe relação sexual ou não, mesmo com a relação íntima, é considerado estupro de vulnerável. Então, adolescente, mesmo não fazendo sexo, ele é considerado um crime de vulnerável. Então, não se faz compromisso ou se mantém relação com um adolescente menor de 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, isso só é possível com consentimento dos pais e dos responsáveis. Ou seja, sobre o olhar dos pais e dos responsáveis. Então, tome muito cuidado, porque todo mundo diz, mas ali foi ela que quis. Não, senhor, não existe isso. E a lei e o Conselho Tutelar está aí para provar que isso não pode e não deve. Nájila, uma cidade como Xique-Xique, onde todos conhecem todos, muitas vezes o conselheiro tutelar ele faz vista grossa nesses casos? Olha, eu não acredito que vista grossa não. Nós temos o hábito, e eu vejo muito isso enquanto cidadão, de até sermos omissos nas questões pertinentes à criança e do adolescente. Por exemplo, eu estou na rua e comendo uma pizza, e aí tem uma criança pedinte ali. Eu não faço absolutamente nada. Simplesmente dou um pedaço de pizza, ou a maioria das vezes não dou, e no dia seguinte vou para as redes sociais. Eu vou falar por mim, enquanto cidadão, qual é o meu papel? Mora onde? Tá fazendo o que aqui essa hora? Aí vou no dono do bar, pergunto. Com frequência, por quanto tempo essa criança fica aqui? A semana toda? Então, eu acredito que é o papel do cidadão. Eu já vou responder a pergunta. Então, mediante a isso, no dia seguinte, eu ligo para os órgãos de proteção. Seja ele Conselho Tutelar, Ministério Público, CRAS, CREAS, todos esses são os órgãos de proteção. E aí, mediante a isso, você faz a denúncia. E
busque o Conselho Tutelar para que venha fazer alguma coisa, porque o Conselho Tutelar, ele atua por 48 horas. O pessoal diz, 24 horas não. O Conselho Tutelar, o conselheiro, ele é conselheiro 48 horas. Quando não, trabalhando sobre plantão. Quando é o dia de folga, mas fica sempre alguém no plantão. Então, baseado nisso, eu não vejo omissão do Conselho Tutelar, mas sim até a falta de conhecimento de estar sabendo o que fazer. Então, é isso que eu vejo muito, porque a sociedade não denuncia, mas não é rede social, não é um lugar de denúncia. Denuncie nos órgãos. Faça o seu papel enquanto mãe e enquanto cidadão. Respondido, Nájila. Vamos para a nossa quarta pergunta. Nájila, muitas pessoas têm feito muitas denúncias nas redes sociais, criticando uma grande quantidade de adolescentes frequentando bares e festas à noite. O que o conselheiro tutelar deve fazer para inibir isso? Crianças e adolescentes podem estar em bares, mesmo acompanhados dos seus pais? Fique à vontade. Não, criança e adolescente, ele pode estar no bar acompanhado do seu pai, porque baseado na máxima de que pai e mãe é o maior responsável, ele vai estar lá. E aí cabe o bom senso dos pais e da própria sociedade também alertá-los dos riscos em que essas crianças correm. Por exemplo, não cabe o Conselho Tutelar, mediante uma denúncia ou coisa parecida, vir até um bar para retirar uma criança dali. Isso é papel de pai e mãe, a não ser que ela esteja correndo risco e esteja sozinha e desacompanhada. Agora, o que cabe? Mas esse papel é do Conselho Tutelar e da sociedade. Olha, pai, corre o risco de vir uma bala perdida. Olha, mãe, corre o risco de levar uma garrafa na cabeça se tiver uma agressão. Você já não está alcoolizado o suficiente para pegar essa criança e levar para casa? Isso tudo é bom senso. Agora, isso cabe a todos nós enquanto cidadãos, não só um papel do Conselho Tutelar. Agora, tem outra questão, JC, que eu gostaria de dizer para você, que é assim, essa lei, ela foi alterada e tem esse projeto de lei, e ele diz o seguinte: para proibir a admissão e a permanência de criança ou adolescente em eventos com livre fornecimento de bebida alcoólica, é completamente proibido. As crianças não podem estar. Então, todo o espaço que tenha a livre oferta de bebida alcoólica, criança e adolescente, ele não pode estar. Se ele tiver menores de 18 anos, ele não pode estar nesse espaço. Então, quando diz open bar, são boates, casas noturnas e por aí vai. Agora, não cabe só o Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar faz? Ele vai lá, conversa com o dono do estabelecimento e diz que não pode. É se colocado as normas e a lei nesse estabelecimento. E para isso, cabe quem? Os órgãos fiscalizadores tomar uma atitude de que seja realmente fiscalizado para que isso não aconteça. E quando tem esses processos, o que a gente faz? Se percebe que a criança está indo com frequência e se tem denúncia, e aí cabe à sociedade também nos ajudar o Conselho Tutelar, que averiguar essa criança mais ou menos aonde mora, porque Chique é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, tem mais ou menos noção, porque aí se busca a família e vê o que pode ser feito, mas isso tudo em conjunto. Como eu lhe disse, o fortalecimento da rede é a coisa mais importante. Nájila, você já foi conselheira tutelar no passado. Me diz uma coisa, o conselheiro tutelar, ele tem esse poder de impedir que mães estejam com crianças de colo em bares? Não, como eu acabei de dizer, o Conselho Tutelar não tem esse poder. O Conselho Tutelar usa do bom senso de orientar. O que pode ser feito? Ou vem da reincidência, dessa mãe estar sempre nesse bar, é chamado o dono do bar, conversa-se e é chamado esses pais também para um diálogo. Mas isso é com a reincidência do fato. Mas tudo sob orientação. Então, o conselheiro tutelar, ele não tem esse poder de impedir. Não tem o poder de impedir. O que ele pode fazer, se a criança estiver sozinha, estiver correndo risco, ele buscar os órgãos de proteção. E tem certos casos que é necessário, e o Conselho Tutelar faz, chamar a polícia para que tome-se uma atitude, mas, de novo, baseado na lei que diz que os bares não podem manter crianças em seus recintos. Entendeu? Nájila, como fica a questão de pais que estão em bares e seus filhos nas ruas, brincando, em casas? O que vocês devem fazer nessa situação? Nessa situação, eu quero ir para o bar,
eu deixo alguém cuidando dos meus filhos. Nessa situação, nós temos família extensa. Uma coisa que eu prego muito, eu sou mãe solo, viu, gente? E eu acho isso muito legal e eu, com conhecimento de causa, eu digo para vocês, eu criei meu filho sozinha e eu não tinha dificuldade nenhuma. Eu quero sair hoje, porque nós temos vida também, além de... Nós temos vida além de sermos mães, também temos a nossa... A gente quer curtir um pouco? A família extensa. Não tem a família extensa, chama um vizinho que você confie e deixe essa criança para poder você ir para um bar se divertir. Agora, não é legal e não é justo você estar num bar bebendo e a criança tá ali ao lado. Vamos para o parque de diversão, vamos andar de bicicleta, que é mais legal quando você quer. Ele precisa levar seu filho. Respondido. Vamos para a nossa última pergunta. Nájila, sabemos que é proibido por lei crianças e adolescentes fazerem o uso de bebidas alcoólicas. O proprietário de bar e de mercados que vendem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes devem serem punidos dentro da lei? Qual a função do conselheiro tutelar nessa situação? Fique à vontade, Nájila. Bom, havendo desconfiança, o conselho tutelar orienta o dono do bar os riscos que ele pode correr, baseado na Lei 13.106, de 17 de março de 2015. Diz que criança e adolescente não pode ser servido de bebida alcoólica. Então, baseado nessa lei, o dono do estabelecimento é orientado quando se desconfia. Quando, de fato, se descobre que ele está fazendo isso e quando tem-se prova de que ele está vendendo para crianças e adolescentes nesse meio, automaticamente se chama a polícia para que ele possa ser autuado. Porque nessa parte, a lei da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito rígido. E ele diz que é crime o ato de vender, fornecer, ministrar ou entregar bebida alcoólica para uma criança e adolescente, o que prevê pena de detenção de 2 a 4 anos, além de multa. Ou melhor, de 2 a 4 anos, além de multa. Nájila, você sendo eleita e retornando mais uma vez o órgão, você pretende agir com mais rigor com proprietários de bares e de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes? Você pretende agir com mais rigor? Olha, JC, o conselheiro tutelar, ele não trabalha sozinho. O conselheiro tutelar, ele trabalha com o colegiado, que são 5 em conjunto. E baseado nisso, e baseado pelo fato de que eu estou sendo eleita para cumprir tudo que diz a UECA, isso sim vai ser feito. Nós vamos ter que prestar mais atenção nos bares que estão vendendo bebida para crianças e adolescentes, para podermos fazer cumprir a lei como de fato ela é pedida. Nájila, para encerrarmos o nosso bate-papo, o Conselho Tutelar atual, ele é um conselho atuante? Eu não posso responder pelo Conselho Tutelar atual. Eu ainda não precisei do Conselho Tutelar e acredito que as pessoas que estão aí podem responder por si mesmo. Eu não posso dizer se ele atua ou se deixa de atuar. Eu posso dizer para você que eu entrando, gostaria sim de contar com o apoio de vocês para que a gente possa exercer um bom trabalho. Você voltando ao Conselho Tutelar, você pretende fazer diferente dos atuais conselheiros? Olha, cada um tem sua forma de trabalhar e eu tenho a minha própria. Eu gosto muito de trabalhar e fazer o que de fato está no ECA. Respondido, Nájila. Nájila, você tem aí 3 minutos para suas considerações finais e fazer a sua propaganda do seu número. Fique à vontade, Nájila. Pessoal, mais uma vez eu peço a todos que nos dê essa força aí e considere para no dia 1º de outubro, 792, Nájila Salvador. Mais uma vez, esse é o nosso conselho. Esse é o nosso slogan, seu voto para a proteção da criança e do adolescente. Conto com vocês. Aí nas comunidades, nos povoados onde eu não pude ir, eu estou emocionada porque tenho dificuldade com o microfone, graças a Deus que está encerrando aqui. 792, esse é o meu número, viu? Nájila, temos ainda 2 minutos e 20 segundos. Bom, fique à vontade. Só para agradecer a todos, minha família e a todos que estão nos dando apoio, a toda a população, as pessoas que de longe estão lá. Nájila,
Você precisa voltar para o Conselho Tutelar, o Conselho precisa de você. Eu tô quietinha, tô num trabalho bom, graças a Deus, mas eu também quero muito voltar para o Conselho Tutelar, porque eu vejo a necessidade de dar continuidade a esse trabalho. 792, conto com vocês no dia 1º de outubro. Obrigada a todos, obrigada JC. Nájila, temos um tempo para todos os candidatos, que é um tempo de 20 minutos. O seu tempo daqui, 18 minutos e 30 segundos, você ainda tem 1 minuto e meio. Você ainda pretende continuar ou quer encerrar por aqui? Eu quero encerrar. Quer encerrar? Uhum. Muito obrigada, gratidão a todos, gratidão a você. É isso aí, meus amigos. Estamos encerrando mais um bate-papo semanal com a participação aqui da candidata Dágila Salvador. Dágila, muito obrigado, boa sorte. Obrigada. Tenham todos uma boa noite e até